E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, eu não sei se o Dória passou a perna nos lava-jatistas ou se aliou de vez com eles, porque o Diogo Mainardi, que é um dos donos do Antagonista, a mídia oficial de Sérgio Moro, terá um programa na TV Cultura que é controlada pela Fundação Anchieta, que é do governo do estado de São Paulo. E aí, o que será que muda? Será que o Antagonista já começou a fazer matérias para agradar o Dória? A gente vai comentar sobre isso daqui. Também sobre o Dória ontem, ele deu uma entrevista aí que ele deixa claro que o PSDB é progressista, apoia todas as pautas de esquerda, fala inclusive em fazer um pacto. Dória quer fazer um pacto. Esse negócio de pacto não dá certo, a gente vai falar isso daqui. Vamos falar do seu Sérgio Moro. O Felipe Neto deu uma entrevista aí para o Valor Econômico, que é interessante. Vai se ligar com algumas coisas que a gente falou na semana passada da Ilona Zabol, 2013, autocrítica da esquerda, vocês vão gostar. Tem também, sabe a questão da segunda onda? Esquece, não tem mais segunda onda. A mídia brasileira já está falando em terceira onda. Terceira onda. A gente vai falar sobre isso daí. Teve algumas coisas no cenário internacional, os amiguinhos do Dória, aquele país, também algumas coisas. Teve o Barroso criticando expressamente os conservadores, quero mostrar pra vocês, falando em conservadorismo radical. Os conservadores normais podem. Agora eu quero saber o que é esse conservadorismo normal. Tem umas coisas pra falar também de Bolsonaro e temos mais informações sobre o assunto mais importante do Brasil. Presidência da Câmara. E uma das coisas que eu esqueci de falar, a questão de voto, o Ciro defendendo o voto impresso, e a gente vai chegar lá, mas vamos começar aqui sobre o Antagonista. Então vejam só, o Manhattan Connection, que estava aí fazendo, era do grupo da Globo, acabou, encerraram o contrato, não estava mais valendo nenhuma pena, mas agora veio o Dória para abraçar e vão estar na TV Cultura. Segundo os antagonistas, serão tudo via patrocinadores que estarão arcando com isso. Eu quero saber quais são os patrocinadores que vão encabeçar, né, esse projeto. Mas vejam só, o Gil Diniz já traz aqui uma matéria avisando que, olha a matéria, é do Metrópolis, que fala que depois de sair da Globo News, Manhattan Connection vai para a TV Cultura. E o Gil diz, ó, que nem a Globo quis manter esse programa, mas Dória vai usar seu imposto para bancar esse bando de esquerdista para falar mal do presidente na TV Cultura. Vão fazer requerimento de informação para saber quanto custará para os cofres públicos manter o Bolsa Jornalista. Então, se tá errado ou não, a gente vai saber, mas o Gil Diniz vai bater na porta do Antagonista. Antes de eu mostrar para vocês como foi o dia desse antagonista, né, novo agora, com o Diogo Mainardi na TV Cultura, quero mostrar umas coisas que interessantes. O André Mendonça, nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, veio agradecer, parabenizar a PRF Brasil pela prisão dos criminosos mais procurados do país durante fiscalização do combate ao crime nas rodovias mineiras. Com participação em grandes roubos e uso de bang pesado, o cara integra a lista de procurados da Justiça brasileira. E aí fala que durante a abordagem foram encontrados coisinha, dinheiro, e em conjunto com a Polícia Civil de Minas, foi possível a identificação do homem que no momento usava documentos falsos. Então veja só, né? Polícia Rodoviária Federal, a polícia que mais dá prejuízo no mundo. Prejuízo, né? Para quem faz coisa errada. E aí, vocês vão entender o que eu quero falar com tudo isso daqui. Também tivemos o Fábio Faria comentando, saiu em vários veículos, mas depois que tudo aconteceu, falando que a maior operação do ano, contra quem gosta de mexer com substâncias ilícitas de forma assim, internacional e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal cumpriu 215 mandados judiciais, sendo 66 de prisão e 149 de busca e apreensão. E falei que a ação foi batizada de Enterprise e 400 milhões em bens dos investigados foram sequestrados por determinação da Justiça. 400 milhões em bens. Aí a Revista Oeste traz aqui a matéria, vejam só. Fala tudo, 400 milhões, ocorreu em 10 estados diferentes, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Foram 670 policiais federais e 30 servidores da Receita. E sabe o que eu quero falar com isso daí? O antagonista não sabia que isso aconteceu. O antagonista foi pego de surpresa junto com todo mundo. Olha só como são as coisas. Parece que desde que o senhor Sérgio Moro saiu do governo, as fontes desapareceram, sabe? As fontes do antagonista desapareceram. Só conversa agora matérias contra o governo o tempo todo e fazendo cobertura às eleições americanas. É só isso que o antagonista agora sabe falar. As fontes secaram. Secaram as fontes, não tem mais ninguém no COAF, né, para saber do pessoal da Receita.
Se fosse no passado, isso aqui ia ser midiático, ia ter helicóptero filmando, ia ter tudo, né? Senhor Sérgio Moro, ele gosta de uma certa mídia. E aí, olha só, ontem foi o dia aí que bateram o martelo. Olha o padrão antagonista de jornalismo. Será que o Dória tá curtindo? Será que vai valer a pena mesmo ter o Manhattan Connection? Vejam só, para vocês entenderem o nível da coisa. Isso aqui já deixa escancarado. Às 8 horas da noite do dia 22, porque eu tô 13 horas à frente, o Osmar Terra, ele publica, ó, 8 e 8 da noite. Ele fala o seguinte, ó: estou fazendo exames de avaliação e fisioterapia complementar no tratamento da questão da pandemia no Hospital da PUC Rio Grande do Sul, visando acelerar volta ao trabalho o mais breve possível. O Osmar Terra tá falando que ele tá mal, tá uma coisa? Não, ele quer acelerar. Ele quer mais rápido ainda. Beleza? Olha a manchete do antagonista. Osmar Terra no hospital. Osmar Terra no hospital. Osmar Terra neste domingo foi internado em hospital, né? É o primeiro parágrafo. Mas aí depois eles vão lá e botam o último parágrafo, esse aqui, ó, do Twitter. Terra diz que está fazendo os exames de avaliação e fisioterapia complementar, visando acelerar volta ao trabalho o mais breve possível. Isso aqui parece que ele foi internado, gente. Condiz a manchete com a coisa? Acho que o Dória aprovou. Carimba que é extrema imprensa. Tá aprovado. Digno aí. A segundo... Já pode chamar de segundo Dória? Pode chamar de segundo Dória? E aí, vejam só. Corona Voucher é do Centrão. Aí já critica o PP, PL, Republicanos, PSD, aí fala do MDB, para não dizer que não falou mal. É narrativa. Importante a narrativa, tem que criticar, porque eles estavam ontem defendendo o Rodrigo Maia para vencer a presidência da Câmara. Aí você vê, ó, extrema-direita varrida do mapa. Só matéria de ontem. Olha aqui, a covardia de Bolsonaro. Olha essa. Bolsonaro não passa de 2022. Trazendo aqui o Fernando Gabeira, cara de esquerda mesmo, para dar os pitacos. Antagonista. A medida número 1 do presidente Moro. Isso aqui é até padrão, né? Sempre fala de Moro, mas já tá tratando como presidente. Isso aqui merece delírio. Delírio jornalístico. Presidente Moro. Presidente. Pelo amor de Deus. Mas enfim, olha só. PSDB, DEM e MDB. Aí fala que eles, no segundo turno, a depender, eles podem controlar 12 das 26 capitais. É um número suficiente para fortalecer eventual aliança entre as siglas para 2022. Olha só, né? O grupinho do Dória, estão de parabéns, estão sendo muito mais fortes. O marketing já tá funcionando, hein? Manhattan Connection tá dando bem. Olha aqui. Bolsonaro e a beleza das chamas. E aí, o antagonista também não perdeu tempo, soltou essa matéria e a Sarita fez um comentário que até ela cita o vídeo de ontem. E ela fala o seguinte, olha qual é a matéria. Salles é quem mais faz confusão no governo, diz Lira a empresários. Calma lá. Quem trouxe foi o Cláudio Dantas e a Sarita fala o seguinte, ó. Bem que disseram que a imprensa começaria a jogar o eleitor de Bolsonaro contra o candidato a presidente da Câmara, que faz oposição ao Rodrigo Maia. Para quem não sabe sobre o que me refiro, assista ao vídeo de hoje do Kim. E aí, eu tinha mostrado para vocês ontem, um cara teve uma reunião com o Fábio Faria. Segundo o parágrafo aqui do que o que o Fábio Faria relatava, ele falava o seguinte, ó. Rodrigo não quer Arthur. No caso, Rodrigo Maia não quer Arthur como presidente da Câmara. Deve usar mídia e Supremo para atacá-lo. Não acho que Aguinaldo teria vantagem. Muito difícil a chapa do Rodrigo ganhar a eleição. PSD, PP, PL, PSL rachado, bancada agro e os evangélicos, todos apoiam o candidato do governo. Vejo muito problema de apoio ao lado do Rodrigo. Quem fica do lado dele é o PSDB, do Dória, que agora tem uma mídia oficial. Baleia e o Aguinaldo, que é o Baleia Rossi. E aí, pessoal, olha só. Tem muita gente que quer falar que Rodrigo Maia e Arthur Lira é a mesma coisa. Aí eu quero mostrar essa notícia aqui pra vocês, vocês vão me falar. É a mesma coisa? Os dois? Eu não tô falando que o Arthur Lira é bom. Eu tenho certeza que ele passa longe do nosso ideal, do que a gente gostaria, se a gente pudesse escolher, de um presidente da Câmara. Eu acho que ele passa longe. Mas falar que ele é igual ao Rodrigo Maia, olha isso aqui, ó. A líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, disse ao antagonista que a esquerda vai apoiar um único candidato na sucessão de Rodrigo Maia em fevereiro do ano que vem. E, ó, evitando falar nomes, ela afirmou: nós precisamos eleger um candidato independente do governo, que vai ter a casa como prioridade.
Acho que ela não tá falando, ela tá falando o quê? Que não, a gente não pode deixar o Lira ganhar. A gente não pode deixar o Lira ganhar. Não pode ser um candidato do governo. O Bolsonaro já deixou claro que é o candidato dele. Já deixou claro. E aí, olha só. PV tende a caminhar com Rodrigo Maia. Mais um partido aí sinalizando. São 4 votos. Pode parecer pouco, mas já é alguma coisa. Só que isso já estava na matemática. Agora lembra, não esquece disso aqui, ó. Vai fazer sentido, ó. Evangélicos, bancada agro. Bancada agro, evangélicos. Grava isso. Mas olha só. O PV vai estar com o Maia. A gente tinha feito a matemática já no passado. Já estava. Isso aqui já está certo. Por quê? A mesma coisa que aconteceu em 2019 vai acontecer de novo. Quem explicou tudo foi o Ciro Gomes, um dos vídeos mais importantes em termos de política partidária. Política partidária não é discussão filosófica de política, é política real, sabe? É jogo, números, resultados. O Ciro Gomes, ele foi claro, ele falava o seguinte: André Assad perguntava, e aí, Ciro? E o Rodrigo Maia? E aí? Ele falou, não, a gente gosta do Maia, ele é um bom aliado, o pai dele tem histórico, sabe? Comuna mesmo. O Rodrigo já nasceu no Chile, inclusive, porque o pai estava exilado no Chile, segundo a palavra do Ciro. E ele diz, ó, o Maia é um cara de palavra, ele cumpre o que ele promete, ele sabe como atenuar danos, ele conhece a máquina. Ele dá o exemplo clássico, que é dar a relatoria do pacote de crime para o Freixo relatar. Então ele falou, pô, o Maia vem fazendo um papel fundamental para atrapalhar o governo. Palavras do Ciro Gomes. O Ciro Gomes continua apoiando o Maia. A esquerda toda apoia o Maia. Como é que você vai me falar que com um cara que a esquerda não está apoiando é igual o Maia? Meu amigo. E aí a gente tinha feito já a conta para mostrar. Ó, no início do ano, em 2019, a esquerda tinha votado em massa. Nas minhas contas, o Maia tem aqui ó, os 132 votos da esquerda mesmo. Eu falei que tinha uma centro-esquerda que ia ser muito difícil da gente pegar um voto, mas talvez pudesse pegar, que seria aí o PV com 4 votos, o Cidadania com 8 votos, que dá mais 12, então aí você tem 144 votos. O bloco do Maia tem 94, mas asterisco no bloco do Maia. Então você teria 238 votos. Você vence com 257. E eu falei que o fiel da balança vai ser o que eu chamei de centro independente. É o Podemos, é o PSC, é o Partido Novo, é o Patriota e também tem o Republicanos, que bota um asterisco que está aqui como base, e o PSL rachado, outro asterisco. E o que eu quero falar com isso tudo? A disputa, por mais que o partido assim, né, tenda para um lado, sempre tem as ovelhas desgarradas. A bancada evangélica, assim como a bancada do agro, tem alguns interesses que às vezes são maiores do que os interesses do partido. Tem partido, gente, na política que não tem ideologia. Tem partido que não tem ideologia e tem que aprender isso. O negócio dos caras é o seguinte, ó, eu tô aqui, eu tenho a minha agenda, ou a agenda de quem eu represento. Um grande exemplo disso, tem gente que é ligada ao mercado financeiro. Ele não tá pelo partido, ele tá pelo mercado financeiro. Tem gente que tá representando o agro, ele não tá representando o mercado financeiro. Por exemplo, a própria Tereza Cristina, ela é do DEM. Você acha que a Tereza Cristina, ele ia votar no Maia ou ele ia votar no candidato de Bolsonaro? O Onyx Lorenzon, que é ministro, também é do DEM. Você acha que ele ia votar no Maia ou ele ia votar no cara de Bolsonaro? Você tá entendendo como é o jogo? O Osma Terra. E aí? Tá entendendo como é o jogo? Então tem gente ainda que é do PSDB, do MDB e do DEM, que você não pode falar assim, ah, 100% que o cara vai estar fechado com o Maia. Assim também como tem gente do PP, como o próprio Aguinaldo Ribeiro, que tá pendendo aí, tá tentando ganhar um lugarzinho com o lado de Maia. Vê se negocia e consegue sair. Então o negócio tá disputado. Tá disputado. E pronto, quer ver outro exemplo ótimo? A questão da Tabata Amaral. Tabata é de esquerda, mas o que foi que falaram? Ah, ela voltou pela Previdência. Por quê? Porque Tabata, antes de bater continência pro Carlos Lupe, pro Ciro Gomes, ela tem que, né, prestar contas com o pessoal do Renova BR. Ela diz que ela não responde ao lema, né? Mas a gente vê como são as coisas. Não tô afirmando nada. Olha como é o jogo político real. E aí, ó, ano passado, em 2019, o Novo fez uma jogada que possivelmente alguns partidos podem fazer e você pode falar, qual é que esses caras estão na cabeça? Por exemplo, se lembra que ano passado o Novo lançou, se não me engano, foi o Marcel Van Hatten. Eu tô com a certeza disso, que teve uma conversa em algum momento. Independente. O Novo pode vir e falar, não, eu vou lançar meu candidato. É esse aqui. Aí o cara fala, tá, vocês só são 8 deputados.
No máximo só vocês outros vão votar. Então de boa. Nós 8 vamos votar. É 8 votos a menos. Vocês aí, grupo do Maia, em tese, tem 238. A base do presidente tem 230. Vão aí. Meus 8 não tem para nenhum dos lados. Precisa de 257. Olha a diferença que 8 votos pode fazer. Então, a partir do momento que qualquer partido desse sonda, cogita lançar um candidato, o poder de barganha dele tá lá em cima, porque os blocos já estão meio que assentados. É o seguinte, ó, eu tenho 8 votos, eu tiro a minha bancada, eu tiro o meu nome. Agora, que comissão tu vai me dar? Se tu ganhar, ó, eu tô vendo que o governo tem um projeto muito interessante, sei lá, vamos fingir que não aconteceu. Ah, tem a reforma tributária, o pessoal do Novo é ligado ao mercado financeiro, então vamos fingir que isso nem existiu ainda, não tem relator nem nada, e falar, ó, eu ouvi falar que o governo quer lançar uma reforma tributária, tu me garante que eu vou fazer a relatoria, porque eu vou ganhar tempo de TV, eu vou dar entrevista pra Globo, pra Valor, pra Exame, pra Isto É, vou aparecer na CNN, sabe? Isso vai me dar, sabe, mais capital político, aí eu voto contigo. Gente, é assim que funciona a política. Isso aqui é política partidária, política real, sabe? Não é, política real. Isso aqui. Não é, ideologia, porque Bolsonaro isso, porque o projeto, o conservadorismo. Amigo, isso aqui ó, é número. Número que vai vencer no final dos dias. Inclusive, eu fiz uma postagem ontem. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que não entendeu direito. Mas eu falei o seguinte, ó. Qualquer um que reclamar do governo apoiando o nome do Centrão para a presença da Câmara, sem apresentar uma estratégia real, de verdade, para conquistar 257 votos, é um puritano desconectado da realidade. O cara tá viajando. Me desculpa, gente. Tá viajando. O bloco de maio eu escrevi, ó. 94, esquerda tem 132. Eu nem tava contando o PV com cidadania, que são mais 12 ainda. 257 votos para vencer. O resto é choro. A situação do Brasil ainda é marcada pelo menos pior. Ou aceita e tenta buscar o melhor candidato dentro dos possíveis, das possibilidades reais, ou vai ser choro e ranger de dentes para falar, não, aqui ó, vejam só, a gente não apoiou ninguém. Nós, conservadores, falamos que não, temos o nosso nome, a gente perdeu, mas não apoiamos. Pronto, Maia venceu, o candidato Maia venceu, as MPs vão continuar caducando, Maia vai continuar dando relatorias importantes para o pessoal de esquerda, vai atenuar danos, como o Ciro Gomes falou. Meu amigo, aqui é política partidária. Política partidária. Eu digo, ó, política partidária é suja e não se dá via plebiscito. Não é assim, sabe? O voto de Rodrigo Maia, não importa o tamanho que ele tenha, tem o mesmo valor do voto de Eduardo Bolsonaro. Tem o mesmo voto, o mesmo peso do voto de Bia Kicis. É 1 a 1. E aqui, ó, infelizmente, precisamos de 308 deputados para aprovar uma PEC. E aí o Silvio Grimaldo fez um comentário complementando o que eu disse. Ele fala o seguinte, ó. Imaginar que o conservadorismo tem condições de formar o bloco hegemônico sem admitir alianças com outras forças é até bonito. Mas, cara, tá viajando na maionese. E exigir que o governo se comporte dessa maneira, cara, é mais tolice ainda. Deixar de lado, deixa a Câmara resolver. Gente, tá aí. Olha o Maia. Cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí, ontem também, já que eu trouxe aqui uma postagem minha, eu falei outra coisa. Eu tava, sabe, tem hora assim que eu paro na rede social, tento ver assim como é que tá o tom das pessoas. Eu sempre vou olhando pra formar um pensamento. Eu vejo, gente, que passa vários dias e tá todo mundo falando do Carrefour. O Carrefour, do que é isso? Quando olha ali pra mídia, ó, a mídia está esquecendo do passado do cara. Aí a mídia vai soltar matéria falando, olha só, os bolsonaristas estão tentando justificar o que aconteceu, mostrando o passado que o cara... Cara, aí eu falei o seguinte, ó. A gente tem presidência da Câmara, frente ampla da esquerda se consolidando, a gente vai falar mais dela hoje, vacina obrigatória, lockdowns, Dória contratando o antagonista, 5G, segundo turno das eleições. Eu digo, ó, não entrem na narrativa da mídia. Não vem que querem pautar o debate e criar uma cortina de fumaça. Tanta coisa importante o pessoal tá falando do Carrefour, galera. Carrefour, não. E aí, ó, falei pra vocês em terceira onda, né? Calma que a gente vai chegar lá. A Secondo Dória fez esse trabalho. Mas a Renata traz aqui ainda a Globo, a velha Globo de sempre. Ela traz a matéria daqui de baixo que diz, ó, Brasil vive início de segunda onda de Covid por falta de testes, de política centralizada e de isolamento social, apontam pesquisadores. E a Renatinha fala, ó, estão falando em segunda onda e que faltam testes. Mas a matéria de ontem e hoje os desmente, pois são poucos casos de óbitos, tendo em vista números anteriores.
e existem testes disponíveis. O que falta é vontade de prefeitos e governadores em adquiri-los. Aí você vê, ó, G1. Brasil registra 181 óbitos. E aí você vê aqui o gráfico que está quase a mesma coisa. Bolsonaro diz que estados e municípios devem explicar testes sem uso e prestes a vencer. Vocês viram esse caso. Aí você vê o... Pode chamar de segundo Dória? Eu não sei, porque eu fico assim, né? Na Europa, o lockdown está controlando a segunda onda, mas os países já se preparam para a terceira onda depois das festas de fim de ano. Rapaz, é muita cara de pau, viu? É muita cara de pau. É muita cara de pau. Terceira onda. Gente, terceira onda. Olha o nível, né? Olha o nível. Mas beleza, vamos nessa. Mas isso daqui, para esse pessoal, aqui tá tudo normal. Aqui tá tudo liberado. Esquece segunda onda. Olha só. Não é tão esquece assim. O mesmo grupo, G1. De um lado, o sertanejo, que são artistas que, em geral, têm uma tendência mais de direita. Do outro lado, tem o carnaval, que tem escola de samba que faz enredo contra o presidente, ridicularizando o presidente. Sertanejo. Evento com sertanejos, Bruno e Jorge, em pessoas aglomeradas e sem máscara. Veja o vídeo. Sobre o carnaval. Escolas de samba do Rio celebram Dia da Consciência, com feijoada e show nas quadras. Olha só, né? Olha só. Carnaval, beleza. Agora, ó, show de sertanejo, não. Não, aglomeração. O mesmo grupo jornalístico, né? G1. E aí, olha só. OMS diz que a aposta mais segura é desistir das festas de Natal. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Gente, eu não sei vocês, mas pra mim, a festa mais importante do ano, ainda que a Páscoa tem todo aquele simbolismo, pra mim é o Natal. Sabe? A Páscoa é aquela coisa assim mais de reflexão interna, sabe? A gente reflete, a gente para. Eu mesmo não fiz vídeo aqui na época, eu falei, ó, galera, em respeito, sabe? Até segunda, sem nada, em respeito, a gente não vai comentar de política, em respeito ao nosso Senhor. Mas o Natal é uma coisa diferente, porque o Natal, pelo menos lá em minha casa, era um momento que reunia toda a família, sabe? Aquele tio que você fala assim, ih, rapaz, tá vindo. Que você fala assim, não, mas cara, é Natal, cara, é Natal. É momento de confraternização, é momento de celebrar o nascimento do nosso Senhor. Mas para esse pessoal, é mais seguro desistir. Desiste do Natal. Desiste do encontro familiar, do final de ano, sabe? Do Natal, velho. Fala a verdade. O Natal, para mim, ainda é a festa mais importante e a que eu mais sinto falta. É a festa que eu mais sinto falta de verdade. E aí, continuando, os amiguinhos do Dória, os amigos do mesmo partido, né? O Dória é ao mesmo tempo do PSDB, mas não sei, eu tenho um sentimento. Ele também faz parte do Partido Comunista. E o pessoal tá sugerindo um código QR global, sabe? Para controlar, sabe, as pessoas, poder rastrear. Rastrear, vamos usar essa palavra, não vamos outras palavras. Você deve saber o que é QR Code, parece um código de barra, é quadradinho, o pessoal usa muito assim no celular, tem um negócio que você pode ver. E aí o Xi está fazendo pressão para a aquisição de um rastreamento global, sabe, questão da pandemia, utilizando códigos QR. O objetivo é ajudar a acelerar viagens e negócios internacionais. Será que ele só está preocupado mesmo em acelerar, ajudar que as viagens aconteçam de forma mais fáceis? Será que é só isso, pessoal? Será que é só esse o interesse? E aí, né, os amigos do Dória propõem um mecanismo global de reconhecimento de atestado de saúde com base em resultado de teste de ácido nucleico na forma de códigos QR, que são aceitos internacionalmente. Agora, engraçado, né? Vejam só, as pessoas terão seus dados compartilhados para todo mundo, sabe? A sua privacidade nesse momento não é o mais importante, né? A sua privacidade. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar para ajudar no rastreamento e evitar problemas. E aí o Renatinho trouxe aqui a matéria da revista Oeste, que eu acho que o Dória ficou com água na boca. Sabe, o Dória não dormiu direito. Não dormiu, tá sonhando. Fez cartinha pro Papai Noel, falou que quero fazer a mesma coisa. Dória se sentiu, sabe, empolgado. Porque os seus amiguinhos, essa matéria na revista Oeste, falaram que prenderam basicamente 17 mil pessoas em aeroporto. Informação que as autoridades aplicariam um teste em massa porque acharam 7 pessoas que foram diagnosticadas positivamente. Ou seja, gente, assim, ó, tem 7 pessoas aqui que foram diagnosticadas, ou seja, vocês todos estão presos? Ah, não vai sair. Não vai sair, a gente controla, esse aqui é pelo bem maior. É pelo bem maior.
Aí diz que na segunda-feira, autoridades locais confirmaram a situação. Tem vídeo e tudo. Elas pontuaram o isolamento de 17.719 pessoas em parte do estacionamento do aeroporto. Membros do governo comunista aproveitaram para informar que todos os 11.544 resultados obtidos até o momento deram negativo. Por fim, responsabilizaram um voo vindo da América do Norte. Olha como são as coisas, né? E aí, no Brasil, parece que também tem um partido político que é vice na chapa do Bruno Covas, inclusive é membro aí, né, da aliança do Dória, que é o MDB, que o Eduardo Braga veio com a mesma ideia de rastreamento. Ó. Projeto cria rastreamento de vacinas e carteira digital de vacinação. Aí você vê, o Eduardo Braga propõe o rastreamento de vacinas e soros, proporcionando mais segurança e transparência ao Programa Nacional de Imunizações. Além disso, o PL cria a carteira de vacinação digital e dá mais transparência à distribuição das vacinas no Brasil. O que vocês acham? É um cara realmente tentando ajudar o Brasil, né? Não, é pelo bem maior. É tudo pelo bem maior. E aí teve essa matéria aqui, eu acho que ela deve sair no Brasil em poucas horas, é porque isso aqui foi aqui na Austrália. Eu até traduzi para vocês. A Qantas, que é uma das empresas, inclusive quando você quer vir para a Austrália você pode utilizar, ela já afirmou que será obrigatório apresentar a carteirinha, fala assim, ó, eu tomei a vacina, senão você não embarca. Aí a Janine, né, uma celebridade daqui, ela fala o seguinte, muito feliz que todos esse pessoal maluco que é contra isso, quiserem boicotar Qantas por causa dos comentários de Joyce. Qualquer pessoa que tiver problemas, voe em outra companhia aérea. A escolha é sua, pois a minha é para estar seguro. E pessoal, a quantidade de pessoa que mora aqui, que tá, tipo assim, contando os dias para a vacina chegar, eu fico assim, rapaz, não acredito. Mas enfim, e olha só. Tudo indica que dia 30 São Paulo voltará a fechar. Mais uma vez, o Bruno Covas vem a público para falar que ele, dessa vez ele diz que ele não descarta ampliar medidas restritivas em uma segunda onda em São Paulo. Não descarta, mas até o momento ele falou, né, que para as eleições não. Para as eleições a gente vai ficar desse jeito aqui, a gente vê, a gente não descarta. Não descartamos. E aí, você vê como são as coisas. O pessoal fica em casa, fique seguro, fique em casa. É o tempo todo batendo nessa tecla. E depois, essa mesma gente vem reclamar, olha só, o desemprego, a economia, a educação, as crianças. Aí a Renata traz aqui mais duas matérias, olha só. Câmara dos Deputados. Um estudo da consultoria legislativa da Câmara aponta que o aumento das desigualdades educacionais no país pode ser uma das consequências da pandemia. Porque as escolas públicas não estão funcionando, né? Tem nem data para voltar. As privadas, vocês estão vendo, estão fazendo de tudo. Aí você vê aqui a Tabata, ó. Em debate sobre a educação na pandemia, especialistas concordam que acesso à internet para escolas, professores e alunos é essencial para enfrentar o ano letivo de 2021. Aí a Renatinha diz, ó, 23h59, que absurdo o aumento da desigualdade educacional. Meia-noite. Escolas públicas seguirão com aula online em 2021, né? Porque tem que garantir internet. Enquanto isso, as particulares seguirão com aulas presenciais, afinal os professores são pagos para dar resultado, ao contrário dos funcionários públicos. E aí, já que a gente falou da Tabata, que é do PDT, o Ciro Gomes vem a público mais uma vez, já fazendo comentários que vão refletir em 2022 para falar que a imprudência de Lula foi quem elegeu Bolsonaro. E perceba qual é o tom da mensagem dele. Ó. Em entrevista à Rádio Jornal Pernambuco, Ciro descartou qualquer possibilidade de composição de chapa com Lula em 2022. Ele falou, com Lula, não. Acabou. Isso não existe. O Lula é grande demais. Ele devia, se tivesse um pouquinho de grandeza e até respeito a si próprio, guardar o lugar justo que ele teve na história. Um presidente que fez muita coisa pelo povo naquele momento, mas que errou profundamente na política. Aquela minha culpa, né? Foi lá, fez o papel dele, mas errou. Errou, já foi. Lula se aposenta da vez para outro. Ciro afirmou também, atribuindo a imprudência de Lula à eleição de Jair Bolsonaro. Eu acho que o Lula, com a imprudência dele, quando impôs a Dilma para continuar mandando, a Dilma sem nenhuma experiência, se agora, com a economia mais atrasada, a corrupção generalizada que, infelizmente, não dá para ser escondida,
O Palocci era braço direito de Lula. Isso daí criou as condições no Brasil para o povo brasileiro, por desespero, por raiva, por frustração, e eu compreendo com a minha alma, votar neste absurdo que está se revelando ser o Bolsonaro. Então que está claro, eles já bateram o martelo que o PT não terá lugar em 2022 se eles quiserem ser protagonistas. O PT não tem mais espaço para ser protagonista. Esquece isso. Apoia alguém do nosso grupo. Vocês podem ter espaço, um destaque no governo, talvez um ministério, mas vocês não terão protagonismo. Quem também vem com a mesma fala é o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, outro partido que vem crescendo muito dentro da esquerda, e disse que a esquerda não se uniu em 2022 por culpa do PT, mais uma vez colocando na conta do Lula. A esquerda não se uniu esse ano porque o PT, sempre querendo ser hegemônico, não quis compor. A responsabilidade é deles. Agora vamos avaliar direito o resultado das urnas para poder começar a pensar em 2022. Está todo mundo pensando na frente ampla. E pessoal, ainda que esse pessoal não vença a presidência, isso daí para eles estão de azarão, está muito difícil, porque tudo indica, primeiro, o apoio popular de Bolsonaro é absurdo, segundo, a história nos provou que todo presidente foi reeleito. E aí, mas esse pessoal tá perguntando, assim, tem vereador, tem senador, deputados, governadores, tem vários cargos. E a gente também teve ontem uma matéria interessante do Felipe Neto. Foi lá da entrevista para o Valor. Já não foi nem tratado como youtuber, foi tratado como influenciador digital, em alguns momentos chamado de empresário. O empresário Felipe Neto não é mais youtuber, não é mais. Ganhou uma evolução dentro da mídia. Olha só, Felipe Neto defende frente ampla e diz que não votaria em Bolsonaro ou Moro em 2022. Essa é a manchete. Olha esse primeiro parágrafo que eu já vou trazer para vocês, já desmentindo a manchete. No eventual segundo turno, com a presença de Bolsonaro, Felipe Neto disse que votaria em qualquer adversário à reeleição. Se for Bolsonaro contra Matheus Babi, atacante do Botafogo, eu voto tranquilamente no Matheus Babi, ironizou, acrescentando contudo que ficaria muito mal se tivesse que escolher entre Bolsonaro e Moro, a quem também rejeita. Mas, mantém o que disse, voto em qualquer um contra Bolsonaro. Se é Bolsonaro e Moro e ele vota qualquer um, ou seja, ele vai votar em Moro. Aí, tá resolvido. Pra que criar isso? É porque ele quer ganhar destaque. E você deixa o nome de Moro o tempo todo, né? E fica dando noticinha, Moro fala isso, Moro fala aquilo. Aí Felipe Neto fala de Moro e ganha destaque, entra no imaginário popular, né? Sabe? Entra por osmose. É tanto você falar que você é o tempo todo o nome de Felipe Neto e Moro. Felipe Neto, Moro, Felipe Neto e Moro. Mas enfim, continuando aqui nessa entrevista, olha só. Lembrou que a onda conservadora teve como marco precursor o descontentamento expresso nas manifestações de junho de 2013. Isso é interessante. Das quais participou como um jovem adepto do antipetismo, do qual se afastou. Ninguém sabia o que estava fazendo nas ruas. Estavam todos indignados, com notícias de corrupção e várias indignações coletivas. Mas era um mar de gente branca reclamando de quem queria viajar para a Disney. Era isso que estava acontecendo? Gente, não era isso. Foi uma insatisfação generalizada, popular, de todas as camadas da sociedade. Agora, ele não está completamente errado falando que aquilo tudo começou por realmente era uma insatisfação com a corrupção e várias queixas, né, a nível coletiva. Principalmente você vê a questão do quando saiu dos 20 centavos até pro gigante acordou, vem dos 20 centavos. Começou ali com os 20 centavos. E isso daqui é interessante, porque mostra que ele está, junto com outras pessoas de esquerda, tentando entender o que foi que aconteceu. E durante a entrevista ele vai discorrendo como que chegamos aqui hoje. Eles estão tentando entender o que foi que a direita fez para vencer em 2018. Ele fala, ó, manifestações de 2013, foi lá que o conservadorismo surgiu. E realmente foi. Até então, não era comum no dia a dia, a gente está falando de conservadorismo, a gente está falando de marxismo, a gente está falando de revolução gramsciana, sabe? Revolução cultural e diversas coisas. Não era normal. Não vai me dizer que era normal, que não era. Vocês sabem bem disso. E aí, olha só. Sobre sua razão individual, afirmou, tinha 25 anos, fazia besteira, jovem inconformado, rebelde, eu realmente achava que o PT era o pior. Olha agora a minha culpa, né?
eu achava que o PT era melhor, pior e tudo, mas eu mudei muito minha visão de lá para cá. Passei a enxergar as coisas com mais frieza e mais tecnicamente, e não por furor e paixão. Mas, não, agora eu aceito o PT. Me desculpa, PT, vamos ser amigos. Em sua opinião, os protestos tinham um caráter elitista. E você vê, quem veio com o mesmo discurso semana passada foi a Ilona Zabó, falando de 2013, junho de 2013. Uma semana depois, quem vem? Felipe Neto. Olha só, isso porque ele estava lendo o livro dela recentemente. E aí ele fala uma coisa que é interessante, que você vê, ó. Para o empresário, é preciso combater dentro da internet movimentos extremistas que ganharam espaço nos últimos anos, como o do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho e sua seita. Tradução, né? Tirando esses adjetivos ridículos da extrema imprensa, o que ele está falando é o seguinte, ó. Se a gente quiser ter vez na política, a gente tem que entender que um movimento que foi chave foi o movimento olavista. Vamos falar assim, que é bem difícil, né? Porque você pensa assim, pô, o que é o olavismo? É meio complicado. Quais são as ideias de Olavo de Carvalho? As ideias filosóficas do professor, às vezes, nem se encaixam dentro de questões políticas. Tem alguns assuntos que se encaixam, mas a maioria são questões mais filosóficas, mais aplicadas à personalidade humana. Se você for parar para olhar. Não é um foco em política. Mas Olavo de Carvalho, principalmente quando você olha o True Outspeak, os textos políticos dele, do Jornal do Comércio, de vários outros jornais, o lançamento do Mínimo, do livro, e alguns livros anteriores, como A Nova Revolução Cultural, O Jeito das Aflições, O Imbecil Coletivo, que tem um conteúdo mais político, isso serviu de base para moldar principalmente o discurso que a direita tem hoje. E se a gente parar para olhar, você vai ver que a maioria das pessoas que falam em política hoje, em algum momento tiveram algum contato com a obra política do professor Olavo, que ele não só fala de política, fala de diversas coisas. E aí ele continua falando, ó, uma das razões para que os jovens, em geral contestadores, abracem o sistema e a velha política seria a prioridade que passaram a ter como alvos da propaganda da direita. E argumenta, ó, por meio da propaganda muito bem pensada, tanto a direita radical quanto o neoliberalismo de quinta série entenderam como chegar a esse jovem, através de piadas, memes e do sentimento de acolhimento, de pertencimento. Olha quando eu falo que a direita tem que parar de ficar caçando coisa, sabe? Não, você não faz parte do meu grupo, você é traidor, você é isso, você é aquilo. Felipe Neto tá falando que a chave é você assim, ó, pensa 80% igual, vem que você é 80% aliado. Você não é 20% oposição, é 80% aliado. É deixar o cara fazer parte do grupo. É usar humor, é usar entretenimento, não é ser chato, aquele negócio, sabe, travado. A direita tá seguindo um caminho que a esquerda tá aprendendo como é que chega lá. No ator ele tá fazendo lives com a Manuela Dávila, o Boulos, fez live no primeiro turno também. O Arthur do Mamãe Falei tá fazendo live, chamou o Gentili, o pessoal do Flow Podcast, outros influenciadores aí. Eles estão indo para esse caminho. O Holiday pegou aquela série Um Maluco no Pedaço, ele pegou a abertura e adaptou, mudou a letra, tudo para tentar pegar o jovem. E vocês vão ver como o jovem é importante, e principalmente para 2030, eu digo assim, a partir de 2024, o jovem já vai ter um papel bem importante. A gente vai chegar lá. Só que olha só isso daqui, ó. O Dória veio com a história que é hora de defender um pacto com a esquerda na eleição de 2022. Aí o Carlos fala, meu Deus, me espantei, né? Quem poderia esperar um pacto do Dória com esse pessoal? Ele vem falar, ó, a frente não deve ser contra Bolsonaro, mas a favor do Brasil. Essa frente comporta o pensamento liberal de centro, que é o que eu pratico, mas comporta também centro-direita, centro-esquerda, aqueles que têm um pensamento mais à esquerda e à direita, só não caberá o pensamento dos extremistas, até porque os extremistas não querem compartilhar, discutir. Olha o que eu falei para vocês, Hannah Arendt. Isentismo, nem esquerda nem direita, pautas universais, pró-Brasil, quem pode ser contra o Brasil? E aí diz, ó, Ciro Gomes, Sérgio Moro, além do Huck, e aí devem fazer parte? E o Dória falou, não devemos excluir ninguém. É o Ciro, com o Moro, com o Huck, todo mundo junto e misturado. Aí o Renato trouxe, ó, olha os efeitos da frente ampla contra Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, abraçadinho com Manuela Dávila e Guilherme Boulos. Aí vem o Dória de novo, ó. O Moro tem que fazer parte da frente ampla de centro-esquerda. Centro-esquerda. Aí diz, ó, Moro tem que participar da frente de centro-esquerda para as eleições de 2022.
O pressuposto para unir o maior número possível de pensamentos pelo Brasil é não haver prerrogativa pessoal. Traduzindo, Moro, você tem que vir, mas, amigo, você não vai liderar. Você vai ter que bater continência pra gente. A gente já tá aqui há mais tempo, beleza? Aguenta aí, não é só sobre você agora. Aqui não é mais lavajatismo. Acabou o lavajatismo, beleza? Aqui não é um antagonista, não. E olha só, Sérgio Moro desponta nesse grupo, questionou o jornalista. E o Dória fala mais uma vez, ele deve fazer parte. Tem história, biografia e posicionamento. Nunca se declarou candidato, sempre teve altivez e grandeza para defender o Brasil, independente dos interesses pessoais. Que bonitinho, né? Biografado. E aí, olha o que eu falei no final de semana. Que a Globo, né, parece que ela tem uma dívida com o Moro. Parece. Por quê? Quando a gente olha o Banestado, aquele 1,6 bilhão que a Globo ia ter que pagar aí de imposto, e depois, quer dizer, em cima, né, o cálculo, depois caiu para 85 milhões, ninguém foi preso, não teve nada, tinha RBS, e aí é o tempo todo agora dando espaço para Rosângela, e agora foi a vez dela ir na conversa com o Bial para falar do tal do livro dela, que é narrativa pura contra o governo. A Globo realmente, né, tem um papel chave na criação, né, dessa figura do super-herói Sérgio Moro. Vai vendo. E aí, olha só. Dória mente como respira. Eu quero mostrar aqui pra vocês 10 segundos, porque isso é 10 segundos mesmo, senão vocês não acreditam quando eu mostrar pra vocês depois. Olha o que Dória falou. 10 segundos. A minha partidarização, eu sou do PSDB, que aliás é um partido liberal e é um partido... É um partido social-democrata, não liberal. Social-democrata, mas é um partido que obedece uma programação. Isso daqui foi um recorte da entrevista. Eu só queria passar um pedaço para vocês lembrarem que assistiu. Lá no Augusto Nunes, que... esqueci o nome da menina, que é da Jovem Pan. Ela fala que ele e o Amoedo são liberais de momento, sabe? Quando de causa. Se vale a pena são liberais, se não, no final das contas, é farinha do mesmo saco, é gente da nova esquerda. Ele, não, eu sou um liberal, não sei o que. Ela, não, você é social-democrata, aqui é esquerda, sabe? A esquerda caviar. Ele, não sei o que, não sei o que. E aí, o Dória ontem, também no Estadão, vem falar que é o seguinte, o PSDB é progressista, de esquerda. Em determinado ponto da conversa, o Dória foi questionado se defende o posicionamento do partido em âmbitos mais progressistas, em pautas como casamento arco-íris, meu corpo, minhas regras, liberar substâncias ilícitas, escola sem partido. E o Dória foi incisivo na resposta. O PSDB é progressista, tanto na economia quanto no plano social. Sem preconceitos. Sem preconceito. Olha aí o que é o PSDB. Olha aí o que é o PSDB. E aí eu não falei pra vocês que eu ia explicar por que o jovem é tão importante. A Datafolha mostra aqui que o Bruno Covas, na pesquisa do dia 24, desponta ainda com 55% e o Boulos vem com 45% dos votos válidos. E ele falou que Boulos em curta distância, mas o Datafolha fez uma constatação importante. Considerando brancos e nulos, Covas se manteve com 48% e Boulos subiu de 35% para 40%, ou seja, Boulos atraiu votos de indecisos, mas não necessariamente converteu votos que iriam para o adversário. Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, o Boulos vence com 65%. 65%. Boulos está eleito se depender dos jovens. Agora, entre os mais velhos, acima de 60 anos, aquele pessoal que entende realmente da vida, sabe? Não vive no mundo da lua, Covas tem 73% e Boulos tem 27%. Gente, eu realmente não sei nem falar se o Boulos é pior que se o Covas é pior que o Boulos. Eu acho que é pior. Quer dizer, eu acho que o Boulos é pior. Eu acho. Mas tem hora que eu boto a mão na consciência e eu reflito. Será que é pior mesmo? Será que é pior? Porque é complicado. É complicado demais. E aí, pra gente falar aqui um pouco do Barroso, tentar adiantar, porque tem muita coisa aqui, pelo que eu ainda me lembro pra gente falar. Teve a matéria do Bruno Covas do ano passado, que acho que vale a pena a gente relembrar, que falava, o que Bruno Covas queria com George Soros. Isso aqui foi essa matéria saiu no dia 22 de agosto de 2019 e trazia aqui, aqui é direto da cidade de São Paulo, site oficial da prefeitura, que mostrava que na agenda, no dia 15 de julho de 2019, ele tinha um jantarzinho com George Soros. Veja só, Pedro Abramovay, aquele rapaz que direto compartilha o Felipe Neto, ajudou aí a trazer aí uma verbinha para o governo do Maranhão, do Flávio Dino. Olha como são as coisas. E aí, o Alan dos Santos ontem ele compartilhou uma matéria que é de 19 de dezembro de 2013.
2013, 7 anos atrás quase. Era do Reinaldo Azevedo, na época que ainda pensava direito, falando do Barroso. E falava assim, ó, Barroso bolado. As incríveis falácias do ministro do STF. Aí falava, ó, ah, que bom. A agenda da Open Society de Jorge Soros tem um porta-voz togado, Luiz Roberto Barroso. Falando que o Barroso seria a voz do Jorge Soros no STF brasileiro. Não deu outra, informa a reportagem da Veja. Para reduzir o poder e a criminalização do orégano do tráfico e seus barões nas comunidades mais próximas, é preciso descriminalizar. E ele vem com um argumento aparentemente forte, referindo-se a pessoas que são presas por tráfico. E o Barroso falava, ó, a minha constatação pior é que esses jovens, geralmente negros e pobres, entram nos presídios por possuir quantidades não tão significativas do orégano e saem escolados no crime e pessoas muito pobres do que eram antes quando entraram. Vejam só. Por esta razão, em relação ao orégano, penso que o debate sobre a descriminalização é menos discutir acerca de uma opção filosófica e mais a circunstância de fazer uma escolha pragmática. 2013. Na entrevista que considero escandalosa, este senhor confessou qual era a real intenção quando patrocinou a causa do Meu Corpo, Minhas Regras de anencéfalos. E olha só, a tese que eu defendia era da liberdade reprodutiva da mulher. Reprodutiva. Meu corpo, minhas regras. Portanto, a mulher tem um direito fundamental a escolher se ela quer ou não ter um filho. Como vale para qualquer outra gestação. Ó. Essa tese vale para a anencefalia como vale para qualquer outra. Ou seja, Barroso ele dá um parecer que vai servir de base para liberar para tudo. Vale tudo. Vale tudo. E, ó, vale dizer, Barroso começou por pedir, sabe, só para uma situação, mas sabe como ele é. Ele é um homem bom e não é do tipo que discrimina, sabe, coisas. Se os ditos sem cérebros correm riscos submetidos ao seu iluminismo, não estarão mais protegidos os com cérebro. Iluminismo. 2013 já se falava no Barroso. Se o ministro conseguir pela via cartorial e sem passar pelo Congresso, que é como ele gosta, descriminalizar, ele sabe que formará a fila, virão as outras substâncias. Olha só, o Barroso sabe que a tese de discriminação, blá blá, não é tão fácil, a população é contra, mas sabe também que a insistência no absurdo vai tornando mais palatável. Em casos assim, é preciso emprestar à questão um alcance mais humanista. Mais do que isso, é preciso apelar a valores abstratos, como igualdade, desigualdade, valores iluministas. E você vê, o Barroso tem, mais pessoas foram se unir nessa causa, isso aqui vem desde 2013. Vem desde 2013. E aí o Barroso, esse daí que vocês conseguem ver, veio ontem para falar que o conservadorismo radical busca acabar com a democracia, a famosa recessão democrática. E foi lá, um curso de direito, ele veio falar que o populismo e conservadorismo radical são fenômenos que buscam acabar com a democracia. O conservadorismo radical, que não se confunde com o conservadorismo, que é uma opção política perfeitamente legítima. Então o Barroso ele define o que é legítimo ou não, ele que determina. E eu queria saber quem é conservador no Brasil, né? Não, acho que a parte do jeito que ele fala é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é conservador pro Barroso. Eu me refiro ao conservadorismo radical que se manifesta pela intolerância, pela agressividade, procurando negar e retirar direitos de quem pensa diferente. Isso daqui me parece um padrão que, não sei, né? Não vou... Parece mais da esquerda, mas tudo bem. Além de contrariarem os consensos científicos em matérias diversas, desde o aquecimento global até a vacinação. Quem já viveu uma ditadura aqui sabe. Só quem não sabe é a sombra que não reconhece a luz. Precisamos utilizar a internet para o bem, para aumentar as possibilidades de participação popular e enfrentar as milícias digitais, o pessoal das redes, né? E com seus hackers e seus difusores de mentira, pois isso não é parte da democracia. Olha só como são as coisas, né? Nos acusam de tudo, de tudo. E aí, mais um vídeo que ele fala. Aqui é o vídeo que ele fala tudo isso. Tá lá no Paulo Marisa, eu não vou dar play, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí, você vê, ó. Foi lá no Estadão. Olha que interessante. Se lembra daquela matéria que saiu já, se eu não me engano, na segunda-feira de manhã, no dia depois das eleições, ou foi no domingo à noite? Tô na dúvida agora. Acho que foi na segunda-feira. Foi a matéria de segunda-feira. O ministro evitou apontar ligações da milícia com qualquer grupo político, mas citou que alguns dos responsáveis pelos episódios, né, serão ligados ao bolsonarismo, ao inquérito das fake news. Aí tinha a matéria aqui toda, não vou ler a matéria. Eu quero só destacar uma coisa que eu não grifei.
Nessa parte aqui de baixo, no terceiro parágrafo, tem aqui, ó, SaferNet. Quem deu o relatório falando que aparentemente existe algum bolsonarista ligado, ainda que o hacker falou que agiu sozinho, tá lá em Portugal, eles querem colocar os bolsonaristas, quem trouxe esse relatório foi a SaferNet. E no dia de ontem, o Silvio Grimaldo nos informa que, ó, esse carinha aqui, simpático, é o fundador da SaferNet, a ONG cujo relatório embasa a representação da PGR para investigar Felipe Barros, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli como envolvidos nos ataques de hackers ao TSE. Mas é só coincidência. Olha só, cara junto com a Dilma. Olha como são as coisas no nosso Brasil, né? Para surpresa de ninguém. E aí ontem tivemos que nos deparar com a Adriana Pascoal falando assim, uma loucura, mas umas coisas que faz sentido. Ela vem, ó, não concordo com as teorias das conspirações dos bolsonaristas que falam que teve irregularidade nas eleições. Já escrevi isso aqui, mas daí a falar que esse pessoal cometeu um crime, vai uma distância e tanto. Eles têm direito a não confiar nas urnas e de externar seu posicionamento. Mormente na condição de parlamentares, democracia pressupõe tolerar, mesmo quem desconfia da realidade da democracia. Houvesse indício de participação nos ataques, seria diferente. Ela mesmo fala, cara, não tem nenhum indício, pelo amor de Deus. Ela não é nem... Ela é a oposição do governo, tá falando isso. E aí o Sérgio Sepúlveda, sob a parte da teoria da conspiração, fala o seguinte, ó, deputada, qual a razão de agora se qualificar uma desconfiança razoável como teoria da conspiração? Há muitas razões para desconfiança, beleza? Aliás, o próprio TSE reconheceu brecha nas urnas e o processo eleitoral foi nebuloso. A gente viu que tem umas coisas bem estranhas. E aí tem um vídeo que rodou na internet, também não vou passar pelo tempo, que tá o Ciro Gomes defendendo tintim por tintim a instalação da impressora ao lado da urna. A impressora que Bolsonaro tanto fala, o Ciro Gomes está falando, não, tem que botar impressora, porque tem o quentinho, porque a gente não tem como ter certeza, vai que adultera o algoritmo, isso, aquilo, outro. O que é que mudou? Por que Ciro Gomes deixou de apoiar isso? Olha lá no perfil do André Fernandes. Qualquer coisa amanhã eu trago aqui ele completo. Só para falar aqui de forma rápida, Rodrigo Constantino foi contratado pela Rede TV. E pessoal, isso daqui é assim uma atitude louvável, de verdade. Por mais que eu não concorde com o Constantino 100%, no passado falo algumas coisas que eu discordei veementemente, diante desse cenário de perseguição que ele vem sofrendo, você vê com o Sleep Giants, toda a grande mídia, uma TV aberta, contratar isso daí, sabe? Pode esperar, você vê Sleep Giants, faz coisa, fazendo propaganda contra a Rede TV, porque já tem a questão do Siqueira, o Siqueira já vem sendo processado. Então, foi uma atitude corajosa. Parabéns pro Marcelo de Carvalho. Parabéns. A gente ainda falta muitos empresários com uma visão um pouco maior, mas é de parabéns. Nesse mercado que tá tão difícil, sabe? Se destacou diante de todo o cenário. Parabéns pro Marcelo. E aí você vê, ó, Intercept, ao contratar Constantino, a Rede TV, emissora que seus donos são alinhados com o bolsonarismo, endossa e amplifica o fanatismo moral do economista. Entenda na análise do jornalismo Vando. Tô falando, mal foi contratado e já vão vir as narrativas. E aí, pessoal, olha só, né? Narrativa. Bolsonaro violou leis de trânsito em Macapá. Olha a preocupação da grande mídia. Brasil 247. Aí o Rafa fala, ó, o desespero, meu pai. Os malandros se agarram em qualquer detalhe. Na moral, chora mais. Chora mais que tá pouco. Chora aí que é pra ver se irriga o Nordeste. E aí, olha só. Todo mundo reclama, só quer falar mal do governo, mas tá aqui, ó. Confiança da indústria atinge máxima em 10 anos em novembro. Indica a prévia da FGV. Olha só. Bolsonaro diz não ser fácil criar partido e pode optar por filiação. Gente, só pode concorrer a um cargo eletivo se tiver um partido. Bolsonaro falou, ele indicou na segunda, no caso ontem, que ele vai se filiar a outro partido caso não consiga oficializar a criação da aliança. E deu agora até um prazo. Não é fácil formar um partido hoje em dia. A gente está tentando, mas se não conseguir, a gente em março vai ter uma nova opção, disse o presidente ao chegar no Palácio da Alvorada. Ou seja, o presidente vem fazendo. E é o que eu digo, o governo cada vez mais tá ficando mais maduro, sabe? Bolsonaro, gente, ele tinha 30 anos, 30 não, 28 anos como deputado. Deputado é diferente de ser presidente.
Deputado não indica secretário, não indica ministro, não toma decisões. O deputado ele é muito importante na hora do falar, de tentar obstruir, propor mudanças de lei, sabe? Só que na hora que você chega na presidência, é execução, é executivo, é fazer acontecer com o que você tem, é tentar colocar o melhor possível com as ferramentas que você tem em sua mão. O melhor possível, melhor possível. E aí olha só essas duas matérias. Crise na Venezuela. Nunca pensei que passaria fome na velhice. O drama de viver com aposentadoria de R$7. Olha a matéria de baixo. Não há uma privatização. Diz Bolsonaro sobre transposição do São Francisco. Garantir água para o Nordeste é prioridade para o nosso governo. Gente, na vida tem problemas reais. Tem muita coisa que a gente se interessa. Tem muita coisa que a gente quer que seja aprovada. Escola sem partido, impedir que ideologia de gênero avance, linguagem, todas essas coisas, sabemos, é pauta, sabe assim, cara para a direita, permitir a defesa pessoal, só que pessoal tem coisas que são assim, primárias, garantir alimento, garantir água em casa. Então se você vê o governo, cara, baixou um pouco o tom, falou, não, eu vou deixar aquele ali passado de deputado, vamos focar aqui no resultado, secretários, ministérios, ações, sabe, juntar votos para aprovar coisas, vamos tentar aqui ver as reformas. Ah, não sei o que, adiantou, tem gente que fala o seguinte, adiantou o que de Bolsonaro se juntar com o Centrão? O que foi aprovado? Galera, o que o Maia colocou em votação, a maior parte das coisas foram aprovadas. Agora o problema é que Bolsonaro, ele não fez uma aliança com o Maia. Não foi com o Maia que ele fez uma aliança. Ele está tentando se colocar como oposição ao Maia. Ele está tentando derrotar o Maia para aí sim, a partir de 2021, a coisa realmente começar a andar. Mas o pessoal está travado isso daí, está naquela política filosófica, não está olhando a política partidária. O governo começou realmente a fazer política. Realmente a fazer política. Política se ganha no voto. Infelizmente o Brasil não é via plebiscito. Infelizmente não é via plebiscito. E por hoje é isso. Ficamos por aqui. Então, quero agradecer, como sempre, aos membros do canal. Vocês tornam mudanças no canal possível. Baixei a música, o pessoal falou que a música foi alta, realmente ficou. Só vou deixar aquela música assim no início, que aí vem assim um complemento assim da abertura, né? A música vem assim mais baixinha, demorou um pouquinho, mas eu dei o corte na música no início do vídeo. E peço a vocês para dar aquela curtida, dar aquela compartilhada e vejo vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera!